Hoje eu vou trazer uma casa bem diferente para vocês, mas vocês já conheceram projetos da arquiteta que desenvolveu esse projeto. Sabe quem foi? A Rafaela Marrocos, pessoal. Dá só uma olhadinha no espetáculo desse projeto. E essa propriedade, pessoal, ela possui 360 metros quadrados de área construída, tem uma planta bem atípica, com 4 suítes, escritório, quarto para funcionária e o lote, por sua vez, possui 467 metros quadrados. São praticamente 16 metros de frente por 20 de comprimento. Gigante, né, pessoal? Estamos aqui na Cidade Alfa e essa propriedade, vale ressaltar que ela não está disponível para venda. É importante frisar isso daí, que é para você entender o resultado final dos parceiros que trabalham com a gente aqui. Então, você tem um terreno, quer desenvolver um projeto do zero, fale com a gente, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Como vocês estão observando, o projeto possui uma fachada super contemporânea, com bastante volumetria, tons claros, tons escuros, linhas retas e ao mesmo tempo ela também trouxe para esse projeto menos informação do que alguns outros que a gente já conheceu. Então é uma linha mais clean, mais suave, encontrando essa pele de vidro aqui na lateral, projeto de iluminação com perfil de LED e uma coisa bem interessante que são 3 vagas na garagem, 3 vagas paralelas aqui nessa área coberta. Ao todo a gente consegue ter 6 vagas de garagem. Mas Thales, por que 3 vagas? Solicitação, demanda de mercado, é aquilo que eu falo de você desenvolver um projeto do zero, construído do zero de acordo às suas necessidades. Porque a casa possui esses 3 carros e quer deixar os 3 carros de forma coberta para um dia de chuva, etc. Outro detalhe também que é bem interessante, que é um traço do escritório de arquitetura, que é o quê? Essas escadas aqui de acesso para a porta principal. Quem já conheceu projetos dela, que eu já apresentei aqui, foram 2 ou foram 3 projetos, você vai perceber que é uma identidade dela ter referências triangulares na estrutura, você ter grandes escadas no acesso. Olha só, esse revestimento aqui todo em porcelanato, em tom cimentício. Cada degrau desse daqui, pessoal, tem aproximadamente uns 3 metros de comprimento. Outro detalhe que eu quero que vocês observem é o quê? Os tons escuros que foram inseridos aqui ao fundo da garagem. Mas Thales, por quê? Isso aqui, pessoal, tem uma intenção, além de deixar com aquele sentimento ainda mais moderno, ele causa um efeito, uma percepção pra gente. Ele traz aquele sentimento de quê? De profundidade para as vagas da garagem. Imagina se aqui fosse tons claros, olha o efeito que seria diferente, além desse efeito aqui escuro, né? Então vocês já observaram também que tem um acesso por aqui para as vagas da garagem e tem outro acesso por aqui, que é o acesso principal. Mas vamos conhecer o interior do imóvel, que eu tenho certeza que você está aí esperando esse momento. Vamos lá? Meus lindos, olhem só o espetáculo aqui desse projeto. E quem desenvolveu também o projeto de interiores foi a Rafaela Marrocos, né? Olhem só os detalhes aqui desse ambiente. É muita coisa para a gente explorar, pessoal. Logo aqui no acesso, vocês já dão de cara com o quê? Com a sala de estar, tendo esse pé direito duplo, né? São praticamente 6 metros de altura que temos aqui. Olha a amplitude que traz para esse espaço. Pele de vidro também aqui na lateral, trazendo também muita iluminação natural. Eu fiz questão de deixar todas as lâmpadas, né? Todo o projeto de iluminação aceso, ativo, para você perceber o conforto ambiental aqui desse projeto. Já temos um cassete instalado e o interessante é que logo aqui nessa lateral temos todo esse painel da TV revestido com porcelanato, com detalhes e linhas retas que você consegue ver uns brises, né, em tom dourado. Olha só como ficou legal esse sentimento de continuidade, né? Que nem eu falei a vocês lá na frente, essa casa ela tem um projeto, uma planta bem atípica, né? Então a gente está acostumado com alguns conceitos diferentes desse daqui. É por isso a importância de desenvolver um projeto do zero para você compreender bem a necessidade e o interesse de cada família. Aqui, nesse primeiro momento, já como vocês estão visualizando, é uma sala de estar, um ambiente para você assistir um bom filme. Temos aqui a TV com praticamente 85 polegadas. Nessa lateral, abaixo da escada, já temos móveis projetados aqui, que dá para você colocar bastante acessórios também. E uma coisa que me chamou a atenção é que existe essa bancadinha, né, uma espécie de um aparador em pedra, em mármore, que são essas 3 cadeiras aqui. A funcionalidade para esse balcão, sabe para que é? Para você tomar vinho, exatamente, você toma um vinho aqui, vira o banquinho, olha só, nesse ambiente aqui da sala de estar, você consegue tomar um bom vinho assistindo um filme, assistindo um show musical,
algo relacionado em um ambiente, né, pessoal, mais reservado. E Thales, e o que é que tem de diferente nessa planta? É isso daqui. Nesse primeiro momento, pessoal, temos dois ambientes. O ambiente da sala de estar, o ambiente da área gourmet, que se tornou a sala de jantar. Então aqui você pode fechar, olha só, através dessa esquadria, e vai ter toda uma conexão com a área externa. Então a vida da casa, além dela acontecer aqui, ela vai acontecer principalmente ali, do outro lado. E só para vocês compreenderem aqui a divisão, voltando aqui para esse espaço, lembra que lá na frente das vagas da garagem temos uma porta, né? Então essa porta, ela acessa da vaga de garagem, já vem diretamente para cá. Então você tem dois acessos da casa. Tem esse acesso que você vai direto para a área gourmet e tem um acesso da porta principal que você vai para a sala de estar e já pode subir também direto para o pavimento superior. Mas antes de explorarmos o que eu chamo de coração da casa, eu quero que vocês conheçam isso aqui. A casa ela possui dois lavabos e o primeiro, pessoal, pasmem, olhem o espetáculo desse projeto. Temos aqui a pedra ônix, já instalada, também iluminada, né? Projeto de iluminação, revestimento em porcelanato e temos também esse ripado em tom verde, né? Laqueado, ficou muito legal, bem diferente. Vamos conhecer aqui, aproveitar que já estamos aqui, conhecer a suíte de hóspedes, né? Tem uma suíte aqui no pavimento inferior e, gente, olhem só o sucesso desse projeto. Vocês perceberam os tons, né? A paleta de cores que está sendo utilizada aqui. A mobília daqui você já vê que é uma mobília em tom verde, né? Olha só o painel que temos aqui também, projeto de iluminação, já foi inserido esse, é um tom salmão, puxando para um laranja, né? Ficou muito bonita essa cor, não é tão utilizada, eu gosto quando os proprietários também gostam de explorar tonalidades diferentes dentro do imóvel, traz bastante vida. E não por acaso essa paleta de cores, ela tá assim aqui, por quê? Porque ela se comunica também com a paleta de cores utilizada no lavabo. Temos um banheiro, só que eu não vou apresentar agora, pessoal, mas vocês vão ter como referência os demais banheiros das outras suítes, porque aqui está cheio de caixa e não vai ficar legal apresentar agora. Móveis espelhados também, olha só a cabeceira da cama, esse painel que foi inserido aqui. Olha o que é uma comunicação visual, de harmonia entre os ambientes. Aqui em tom cinza, aqui você já tem um tom também, já puxando também para o tom acinzentado e esses detalhes em dourado que você vai visualizar em vários detalhes da casa. Isso aí é muito legal e por isso que eu digo que é um projeto diferente do que a gente está acostumado. Agora vamos conhecer o coração da casa. Eu sei que você ficou ansioso que eu dei aquela palhinha aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, existe isso daqui. Lembra que eu já falei para vocês que várias famílias, quando vão desenvolver o projeto do zero, elas pedem para ter um sentimento de recepção, de também não estar dentro da casa, o sentimento de estar fora da casa. É exatamente a proposta desse espaço daqui. E vocês vão confirmar agora o que eu tenho falado. Porque às vezes a gente sempre encontra o quê? A casa com a sala de estar, a sala de jantar e tem a área gourmet. E na área gourmet tem mesa. E cada vez mais as pessoas, as famílias, elas estão utilizando a área externa para jantar, para tomar um café da manhã e principalmente para recepcionar. E a proposta desse ambiente, pessoal, é exatamente isso. Olha só, o ambiente da mesa de jantar, o ambiente aqui para você recepcionar, conversar, sentar no sofá, ler um livro, conversar com a família. Temos aqui o ambiente da área gourmet com a churrasqueira e o ambiente da piscina com cascata e com a hidromassagem. Existe um negócio desse sensacional, né? E eu espero que a cascata não esteja causando muito ruído. Tá com ruído suave, nada demais, eu acho que não vai atrapalhar. Eu vou até falar um pouco mais alto. Olha só. Eu quero que vocês observem aqui os detalhes dessa mesa, pessoal. Esse granito que foi inserido aqui, muito bonito. Não vi ainda modelo com esse tipo de traçado aqui. Olha só como ficou legal. Bem diferente, né? A luminária também super estilosa. Olha que luminária bonita. Tem uns detalhes diferentes também. Está sendo utilizada aquelas lâmpadas em tons quentes. Aqui nessa lateral temos também essa outra esquadria. Em dia de chuva você pode deixar fechado também e abrir somente essas outras aqui maxiar e você já tem acesso para a área externa da casa. Outro detalhe que eu quero que vocês visualizem é o revestimento, né? O que foi inserido aqui. Observem as pedras, 1,20 m por 1,20 m,
que foram inseridas aqui também em porcelanato em tons escuros. Esse daqui eu tenho quase certeza que é o porcelanato Oreo. Retornando aqui para essa área, já chegamos na área gourmet, já temos um refrigerador com 390 litros, churrasqueira a carvão, não poderia faltar. A ilha, pessoal, foi revestida todo em calacata, olha como ficou legal, como também a bancada. Então aqui você vai ter o ponto de água, ponto de energia, muitos itens para você utilizar no dia a dia, trazendo para você uma experiência diferente e um bem-estar para toda a sua família. E é essa a proposta desse imóvel. Na sequência, chegamos na cozinha e pessoal, olhem isso daqui. Que cozinha linda, né? Conexão total com o ambiente da área gourmet, com a sala de estar, se assim você desejar, cooktop por indução, temos a coifa aqui também, a torre com forno micro-ondas, aparelhos eletrônicos, a bancada, por sua vez, toda em pedra nanoglass branco. Para quem conhece sabe que não é barato. Além disso, móveis espelhados e bastante projeto de iluminação. Outro detalhe também com aproveitamento de espaço, temos aqui uma despensa, está com uns itens aqui ainda, mas ela tem aproximadamente 3 metros quadrados, então dá para colocar muita coisa. Esse outro ambiente, pessoal, já acessamos o ambiente da área de serviço. Olha o charme que ficou, imensa, bastante móveis projetados, já temos aqui uma bancada em granito preto São Gabriel, e aqui temos uma área com um depósito, se assim você preferir, para inserir os acessórios, os itens da casa, né? E por aqui acessamos o quarto de funcionário, mas ele está com uns outros móveis aqui, não dá nem para mostrar direito. E não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, faz um bem danado, viu? Pessoal, conheça aqui esse cantinho. Olha que interessante que ficou esse espaço. Perceba que na mudança entre o piso em porcelanato e essa área molhada foi inserido o quê? Todo esse assoalho em madeira, né? Trazendo o quê? Elementos naturais para dentro do imóvel. E essa área da hidro, pessoal, ficou muito legal. Uma casa hoje de alto padrão, no perfil dessa, é interessante você estudar a possibilidade para inserir uma hidromassagem. Por quê? Porque é um ambiente que ele, por incrível que pareça, já foi feita uma pesquisa, ele está sendo mais utilizado do que propriamente dito a piscina. Então as pessoas aqui, você fica com 6, 7 pessoas aqui numa hidro, ela aquecida, tomando um vinho à noite, Ave Maria, mexe no emocional da gente, não mexe? E aqui nesse cantinho já foi inserido esse sofá aqui é arretado, viu? Aqui, meu amigo, aqui é bom para você pegar o celular, olhar o Instagram, começar a ver a vida dos outros, distrair um pouquinho, ar livre, curtindo o visual, olha a perspectiva que temos daqui para lá, fica muito legal. E a cascata, ela traz um sentimento diferente, né? Traz um conforto, traz um bem-estar. Segundo estudos, o ruído causa bem-estar, causa boas vibrações para a gente. E esse ambiente aqui, pessoal, o chuveirão, olha só como ele é legal. Ele é diferente, é uma espécie de uma cascata, né? Essa daí ficou bem legal, é bom tomar um banho. São charmes, são itens, são como é que eu posso dizer? É o lance do personalizado, né? Do exclusivo, é uma proposta diferente. E olha a perspectiva que temos aqui da fachada posterior, a volumetria que temos aqui por trás também muito bonita, né? Lá em cima vocês vão conseguir ver com mais detalhes. Já foi inserido também todo esse paisagismo e o revestimento em porcelanato também nas paredes. Tem pessoas que gostam, né, do revestimento de porcelanato, outras não curtem muito a estética, mas isso aqui, pessoal, reduz, sabe o que? Principalmente manutenção ao decorrer do tempo. E não poderia faltar um lavabo aqui nesse espaço, né, pessoal? Olha só, a bancada, esse daqui é um mármore Via Láctea. Esse aqui é o mármore Via Láctea ou é o Oreo, porque o Oreo ele tem umas linhas brancas também, né, o rajado branco. O sanitário em tons escuros, porcelanato amadeirado também no revestimento, já com um conceito diferente do que está no interior do imóvel, né? Agora vamos lá no pavimento superior, né, pessoal? Lá em cima eu vou lhe dizer um negócio, viu? Os quartos estão lindos de verdade, mas antes disso, olhem só a perspectiva aqui da escada. Olha a perspectiva que temos aqui para o pavimento superior. Outro detalhe também muito importante, que já foi inserido vidros 10 mm, perfil em aço escovado, as torres também em aço e o revestimento da escada na pedra nanoglass branco,
Para quem conhece, eu já falei aqui no canal, é uma das pedras mais caras que temos no mercado. Então você está percebendo detalhes de acabamento. E outro detalhe também é esse design 3D que temos aqui na parede. Olha só o que foi feito. Ficou muito legal, né? E aqui no pavimento superior, pessoal, encontramos 3 suítes e um escritório. Olha só, eu quero que antes da gente explorar aqui os quartos, vocês visualizem e tenham a sensação, a percepção, a visão daqui do pavimento superior. E existe um negócio desse, bem clean, informações bem suaves. E o pé direito duplo é sempre aquela sensação de amplitude, né? Você entra na casa, você sente a casa é gigante. Tá aqui em cima, você diz, nossa, imenso. Então é essa sensação que o pé direito duplo causa, né? E aqui é o estar íntimo da família, né? Já foi inserido esse sofazinho, olha só a paleta de cores também se comunicando com a mobília do pavimento inferior. Olha a personalização, o projeto de iluminação. Outro detalhe que gostei de verdade é a personalização dessa rouparia. Observem só os detalhes em tons dourados, olha o design, as linhas que foram inseridas aqui nas portas. Observem. Ficou muito legal, então dá para você colocar muita coisa aqui dentro, não é novidade para ninguém que toda boa casa ela precisa ter um espaço para rouparia para você exatamente ganhar o quê? Espaço dentro dos quartos, né? E falando em quartos, vamos acessar logo aqui o primeiro, que fica aqui à minha direita. Gente, existe um negócio desse, o quarto já está caracterizado com o quarto para um rapaz, olha só, tons azul, que é os tons frios, né, que encontramos aqui, com contraste com tons claros. Olha como ficou bonito aqui o espaço da cama também. Esses detalhes aqui, ó, laqueados em azul, ficou muito bonito desses móveis projetados. Já temos também essa escrivaninha, que é uma bancada nada mais de estudo, né? Você colocar seu notebook, fazer uma leitura, fazer um dever, estudar, tal. Então assim, vai ficar bem interessante. Olha a personalização, os adornos também de decoração. Na outra extremidade já encontramos aqui o painel de TV também. E aqui temos a janela, né? Que você vai ter visual do lado externo aqui do condomínio. Olha só como tá bonito, né? O dia hoje tá super agradável, viu, pessoal? Agora vamos conhecer aqui o banheiro, que o banheiro também capricharam bastante. Olha isso daqui. Mas antes temos que passar pelo closet, né? Já achava que ia entrar no banheiro, não é. O closet aqui tem aproximadamente 5 metros quadrados. Olha o tanto de coisa que dá para você inserir aqui dentro. Bastante armário, né, pessoal? E na sequência chegamos no banheiro. Olha só, o que é um projeto bem definido de interiores. Você percebe aqui o revestimento em porcelanato também em tom frio, né? Esse daqui eu não sei o nome, não sei se é o Azuli, é um porcelanato especial. Olha só como é que ele tá bonito, hein? A esquadria também atraindo bastante iluminação natural. E outro detalhe também, que o aquecimento da água dos chuveiros é através do boiler solar, né? A bancada já em nanoglass branco, móveis projetados, espelho também, estilo camarim, né? Com perfil de LED para trazer iluminação, muito legal. E do lado oposto a essa primeira suíte, pessoal, chegamos na segunda suíte aqui do pavimento superior. Essa daqui tá uma graça, olha só, linda de verdade. Olha que lindo, chega a dar gosto você entrar num imóvel assim, né, pessoal? Esse daqui já está caracterizado com o quarto de uma menina. Ficou um verdadeiro charme, né, pessoal? Olha os detalhes, esse projeto de iluminação indireta por trás desse painel que tem aqui ao lado da cama. Olha a perspectiva desse detalhe aqui, né, que temos aqui em madeira, que dá para você também, caso queira, colocar urso, alguma coisa relacionada. Só que o detalhe que temos aqui, se você observar direitinho, é para trazer o sentimento de uma casa, né? Então isso daí faz com que aguce a imaginação, sem dúvida, da criança. Já que a mobília ela já tem um contexto diferente da do primeiro quarto. Olha só, tons claros, os gaveteiros, né, que temos aqui, o painel de TV, olha o camarim, como ficou lindo. Aqui eu falo sem medo de ser feliz, lindo de verdade. E outro detalhe também, pessoal, para vocês perceberem, tá vendo aqui uma solução desse projeto? Ele tá baixo aqui exatamente pelo tamanho, né, da pessoa que vai utilizar, da criança que vai utilizar. Na medida que a pessoa for crescendo, ela pode ir subindo, só puxar essa parte daqui, tirar, encaixar novamente, que você vai conseguir utilizar da forma que achar mais interessante. Já aqui na lateral já foi inserido todo Santa Luzia, né, os detalhes aqui da parede. Na sequência, chegamos no closet, também com o mesmo tamanho do closet do primeiro quarto, caracterizado com tons diferentes, né, nos gaveteiros. E chegamos no banheiro. Olha só o banheiro como ficou gostoso, né? Olha, observe os detalhes, a pedra da bancada que foi inserida no glass branco, o nicho também.
os detalhes dos metais. E o que eu gostei bastante, pessoal, é isso aqui. Olha essas pastilhazinhas que foram inseridas nos detalhes aqui da área da ducha, né? Ficou muito interessante, gostei de verdade desse detalhe. E aqui fica o escritório. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a suíte principal. O escritório, gente, é diferente dos iguais. Dá só uma olhadinha nele aqui. Olha como tá bonito. Eu ainda não tinha visto uma mobília com essa tonalidade, mas ficou lindo de verdade. Gostei, tá de parabéns quem desenvolveu o projeto. Os proprietários também por terem aceitado essa proposta, porque é diferente, né? Passa uma sensação diferente. Olha a leveza que está aqui nesse ambiente, já com projetos de iluminação de forma indireta aqui também, vários adornos, né, de decoração. É uma área, pessoal, com aproximadamente 9 metros quadrados esse ambiente. Então, temos uma área com 2 metros por quase 5 metros de comprimento, né? Eu já tenho espaço da TV, armários para colocar os itens, né, do trabalho para o dia a dia. É um espaço para você de fato se isolar, se concentrar e gerar produtividade. Gostei também da pedra que foi inserida aqui nessa bancada, né? Então aqui você vai botar um notebook, né? Você consegue trabalhar, até 2 pessoas trabalham aqui de forma confortável. E essa pedra daqui, ela eu tenho quase certeza é o quartzito lazuli, se eu não estiver enganado. Se não for o verde pantanal, mas eu acredito que seja o lazuli. Enfim, na sequência, chegamos aqui na varanda. Olha só, pessoal, que varanda gigante. Então a proposta aqui, pessoal, é você inserir o quê? Sofá, né? Você ficar aqui. Aqui a gente costuma falar também, quando a varanda ela é voltada para o poente, é a varanda do pôr do sol, porque o sol se põe ali na frente. Estamos aqui aproximadamente umas 3h30 da tarde, 4 horas. Então apenas de varanda aqui, pessoal, temos poucos mais de 11, 12 metros quadrados. Então olha só, toda essa área aqui, esse visual que você vai ter no momento que quiser conversar no telefone, quiser curtir o visual. Então assim, é um ambiente super agradável e ainda consegue escutar os passarinhos, né? E esse ambiente também possui todo um projeto de iluminação. Olha só, essa coluna que temos aqui, ela o que eu observo, né? Posso estar enganado, mas é meio que uma assinatura da Rafaela, que é a arquiteta, que ela tem uns traços em linhas retas, e eu observo que vários projetos dela ela tem uns formatos que puxa para o triângulo, sabe? Então essa coluna aqui você consegue observar que tem essa proposta, né? Olha só por essa lateral. E tá chegando aquele momento de conhecer a suíte principal, que faz um bem danado. E gente, vem cá, rapidinho. Olha só, uma lupa. Para quem acompanha vídeos imobiliários, sabe o significado dela. Se não sabe, vão pesquisar. Porque de ter uma lupa é interessante você ter uma lupa em casa na decoração. Existem aí umas superstições, né, que traz prosperidade para as pessoas. E que assim seja. Além da oração, além de você ter um coração bom, isso daí vai fazer fluir naturalmente. Mas existe essa superstição também. Então, muitas das vezes a decoração acaba inserindo, né, uma lupa. Às vezes até os proprietários não sabem, mas existe essa história. Além do que é um objeto bonito, né? E gente, estão preparados? Aqui posso dizer para vocês, viu? Vai mexer no emocional. Olhem isso daqui. Tá! Linda de verdade, né, gente? Estamos em um ambiente, pessoal, com aproximadamente 3,5 metros de largura por pouco mais de 6 de comprimento, né? Temos uma cama king size aqui. Olha só, como eu estou ainda com bastante espaço aqui nas laterais para você ter uma noção de espaço. A cabeceira da cama também aqui, olha só como ficou bonito esses estofados em um tom amarronzado, né? Um tom quente, bem diferente. Puxa para um laranja também, uma espécie de um couro. Ficou muito legal o projeto de iluminação também. Você percebe que as lâmpadas, as luzes estão todas acesas. E eu gosto de apertar nessa tecla porque é um conforto real dentro desse espaço. Projeto de iluminação aqui nas laterais, nessas arandelas, né, super modernas também. Já nesse outro ambiente, pessoal, encontramos uma área de escrivania. Desta vez não foi inserido móveis projetados, e sim uma pedra. Aqui é um mármore, olha só. Tem um ambiente para a pessoa se maquiar, colocar um notebook também se quiser, não quiser ir para utilizar o espaço, né, do gabinete. Do outro lado já encontramos aqui esse ripado, olha só como ficou bonito, né, um tom bege, ficou bem legal, trouxe suavidade também para dentro do ambiente. Já temos aqui uma TV com 60 polegadas também. Agora vamos conhecer o espaço do closet, né, pessoal? E gente, para quem gosta de closet grande, esse daqui é diferente dos iguais, olha só. Bastante
espelho, né? Vidros espelhados que temos aqui nesse ambiente. Temos essa ilha aqui no meio que é para você colocar os acessórios, cinto, bastante gaveteiro também. Então tem bastante espaço. E em alguns casos eu apresento alguns imóveis que estão para venda. E você entra no closet e eu digo, olha, esse closet tem 10 metros quadrados, tem 11 metros quadrados, esse daqui está entre 11 e 12 metros quadrados. E olha o tanto de armário que temos aqui. E quando ele é bem personalizado, bem detalhado, você consegue inserir muita coisa dentro do imóvel. Então é bom para vocês terem referência nisso daí. E vocês sabiam que closet assim vende? Então, ponto positivo para o imóvel. E a proposta aqui dessa suíte principal são 2 banheiros. Um para mulher e outro para o homem. Olha só, o do homem, esse daqui você já vai ter os móveis projetados em tons azul. Olha as pedras que foram inseridas aqui ao fundo, né? Na área da ducha, os metais também, projeto de iluminação, bancada em nanoglass branco. E o outro banheiro que vai ser utilizado pela mulher. Olha só, esse daqui já tem uma comunicação visual, uma paleta de cores mais clean, tons dourados também, a bancada do mesmo perfil em nanoglass. Olha os detalhes em dourado que temos aqui. Os de lá são detalhes prateados, né? Já o daqui os dourados. Não somente aqui esses detalhes, mas como também os metais da área da ducha, gostando de verdade. E uma suíte desse tamanho, pessoal, não poderia deixar de ter uma boa varanda, né? Vocês sabem que suíte boa tem que ter varanda boa. E essa daqui não fica a desejar nesse quesito. Olha só, vamos conhecer aqui. Já temos um sofazinho para curtir aqui o dia a dia, né? Ter um cantinho bom para ler um livro, tomar um vinho, ficar bem à vontade. Mas essa varanda aqui, eu vou lhe dizer, é diferente das iguais, mexe no emocional da gente. Certamente aqui tem aproximadamente, pessoal, algo entre 10 por 3, tem uns 30 metros quadrados, 35 metros quadrados apenas o espaço da varanda. E olha o que está chamando a atenção aqui, pessoal, essa estrutura da coberta aqui da varanda. Tá vendo que ela é invertida, tem uns detalhes em linhas retas também, todo um projeto de iluminação. Ficou bem imponente essa área posterior da casa, né? Esse aqui é um diferencial, vocês já viram lá embaixo, aqui estão vendo de pertinho. Ficou arretado, gostei de verdade.